Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer uma entrevista. Eu vou trazer aqui para conversar com vocês a Laísa, do canal Laísa Maverick. Ela que é empreendedora digital vai contar mais pra gente sobre o negócio dela como coach de psicodélicos. Antes de entrar na nossa entrevista, eu quero deixar um disclaimer aqui dizendo que esse é um vídeo apenas de cunho informacional e educacional. Nós não estamos incentivando o uso de psicodélicos e nem práticas desse tipo. Se você quer se aprofundar nesse tema, procure as informações e também busque estudos científicos nessa área. Eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo todos os links para você conhecer o trabalho da Laísa e quem sabe participar também dos programas dela. Agora, sem mais delongas, vamos lá para o nosso papo que tá polêmico e interessante. Laísa, seja muito bem-vinda aqui ao canal, é um grande prazer receber você para a gente falar sobre business nesse nicho tão polêmico como o seu. É um grande prazer, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é uma honra estar aqui com você, Simeia. Muito obrigada pelo convite. Imagina. Eu quero começar já com uma pergunta que não quer calar, né? Psicodélico é droga, Laísa? Bom, de acordo com a medicina convencional, droga para mim é o que a gente vê na farmácia, né? As drogarias, as famosas drogarias. E se a gente parar para pensar, os medicamentos que tem na farmácia convencional, eles vieram, na verdade, de ervas. Eles não vieram, não são sintéticos, eles vieram, na verdade, de ervas. Então eu vejo os psicodélicos, né? O que são os psicodélicos? Cogumelo, por exemplo, é um fungo. Vem da Uhum. natureza. A ayahuasca, por exemplo, é a mistura de um cipó com folhas de uma outra árvore. Também vem da natureza. Então, é como são ervas, né? Alguns chamam de alucinógenos ou psicoativos, mas ainda assim tá vindo da natureza. E para mim, se tá vindo da natureza, eu costumo chamar de medicina, né? Mas é, Uhum. no nosso vocabulário, né, da sociedade convencional, a gente chama de drogas, porém, para mim, eu chamo eles de medicina, por conta do valor mesmo de cura medicinal dessas substâncias. Mas cada pessoa vai chamar de acordo com a perspectiva delas. Mas para mim, o remédio que está na farmácia não é nada diferente do que essas medicinas psicodélicas. E você falou que você, aqui no Brasil, você se formou e tudo, você é arquiteta, né? Os psicodélicos tiveram uma função nessa sua troca de business, né? Você deixou de ser arquiteta para se tornar coach de psicodélicos e começou o canal no YouTube, e começou suas mentorias. Qual o papel que o psicodélico teve nesse shift que você conseguiu fazer? Nossa, foi um shift muito, assim, grande, porque eu vi que a minha vida de arquiteta, eu tinha uma vida boa, eu me formei no Brasil, na São Judas, e depois eu comecei a trabalhar no Hospital Albert Einstein, depois comecei a trabalhar em uma outra empresa que eu ganhava mais ainda, então eu tinha uma vida boa, e eu fiz o ProUni, né, foi assim que eu consegui arcar com a faculdade de arquitetura, mas não era a vida que eu queria, era a vida que meus pais queriam pra mim. Então, quando eu vim pra cá, eu falei, o que que eu realmente gosto? E eu vi que e isso é um shift muito grande que aconteceu, não foi de uma hora para outra, mas com certeza foi os psicodélicos que trouxeram essa consciência. Eu sou muito intelectual, eu estudo e leio e escuto podcast e assisto documentário, tudo. E eu vejo que conforme o tempo vai passando, eu vou me alinhando mais no meu coração. E eu vejo pessoas vêm até mim também, eu quero começar meu business, mas eu preciso fazer um curso. E aí ela faz o curso, só que ela ainda continua parada no mesmo lugar. E aí o meu papel ali é conectar ela com o coração dela para ver que você está fazendo isso para as outras pessoas. É um propósito maior que você tem. Se alinhar dentro de você. Então, para mim, foi para que eu vou ficar criando casas, né? Literalmente fazendo design de casas, quando eu posso ajudar muito mais pessoas criando um canal falando sobre o meu desenvolvimento pessoal, sobre a minha utilização de psicodélicos e como isso me ajudou a ficar mais alinhada comigo. Porque quando eu era arquiteta, era meio que automático, eu fazia aquele negócio, eu ganhava grana, mas eu não estava feliz. Agora, quando eu me alinhei realmente com o que eu gostaria de fazer, até hoje é o que eu faço e eu tava falando com um amigo esses dias, ele, porque eu quero ter grana pra eu viajar pra esses países exóticos, comer a comida. E eu vejo que eu tô fazendo exatamente o que eu gosto de fazer. Eu não trocaria o que eu tô fazendo agora por nada, porque é realmente o que tá alinhado com a minha alma. Eu tô no meu caminho certo. E essa sensação de estar fazendo o que eu vim aqui pra fazer é uma sensação que foi os psicodélicos que me ajudaram a me alinhar e ver que, tipo,
bom, a arquitetura você pode continuar fazendo isso, mas não é realmente o que você gosta, não é o que te alimenta a alma. Então, e aí eu vejo nas minhas mentorias individuais que eu acho que eu vou ajudar a pessoa a criar o business dela, porque eu tenho esse background também, porque eu tenho um business, né? Então as pessoas vêm até mim que elas querem criar. Tem até uma pessoa que fez o meu último curso agora, que ele tava meio assim, ele já tinha o business dele, mas tava faltando aquela chama, sabe, da alma, de tipo, dar o próximo passo. E o Maverick Mind deu isso pra ele e foi do coração, não foi do mind, de alguma coisa que eu adicionei. Todo o meu trabalho é remoção de coisas, porque a gente está numa sociedade onde é muita informação. A gente acha que a gente precisa de mais informação para chegar onde a gente quer. E na verdade é remover tudo isso para você chegar na sua essência e ver o que realmente deve ser feito. E essa pessoa, ele saiu, ele tá trabalhando com comunidades agora, então acendeu a chama interna dele. Então, para muitas pessoas que estão assistindo isso, que acham que falta informação, na verdade, falta retirar coisas desnecessárias, para você ver as suas prioridades e ver que, é por isso que eu não tava alavancando o meu business, não tava colocando o esforço necessário, porque eu não estava alinhado do porquê que eu tô fazendo isso, não estava alinhado com o meu coração. E isso foi algo que os psicodélicos me trouxeram. Eu não sei aonde é que eu estaria hoje se não fossem os psicodélicos. E soa meio cult, né? Fala, nossa, a pessoa tá evangélica em relação aos psicodélicos. Mas eu vejo como uma ferramenta e eu não faço o uso frequente. As pessoas acham que eu uso todo mês. Eu não uso, na verdade. Eu demoro um tempo, uns 4 meses, às vezes 5 meses, sem utilizar nada. Mas eu sei que toda vez que eu utilizo, me alinha, me traz luz, me fala, ó, ali é o próximo passo. Você estava caminhando para aquele lugar, então é uma correção de curso, né? Agora você vai para lá. E aí teve outra pessoa também que ela ela fez uma mentoria individual comigo. Ela faltava autoconfiança. Então, às vezes, falta autoconfiança porque falta a gente se conectar com o nosso coração e ver o nosso valor, a nossa jornada. Tipo, a minha jornada, tudo que eu já passei para chegar onde eu cheguei. Então, eu tenho o potencial de ajudar as pessoas porque eu já fiz para minha vida. E teve essa pessoa que eu fiz uma mentoria com ela e ela estava totalmente insegura, ela mora no interior, ela é trans, ela é negra, e eu falei para ela, eu falei, quantas pessoas, e ela fala inglês também, pequeno detalhe, ela mora no interior do Brasil, é trans, é negra, e ela fala inglês. E eu construí a autoconfiança dela e falei, olha a sua jornada, você fala inglês, quantas pessoas da roça, ela morava na roça, mora, né? Quantas pessoas daí sabem inglês? Então você já tem a informação necessária para você ajudar as pessoas. Ela fala sobre psicodélicos, ela tá dando aula de inglês agora. Então, depois que ela saiu do Maverick Mind, ela saiu com aquela chama acesa de agora eu sei o que eu tô fazendo. E é necessário a gente olhar para dentro, porque nada externo, nenhum curso, nenhum método vai te falar o que deve ser feito. É fechar os olhos e olhar para dentro. E é difícil, por isso que meditação é tão difícil, porque quando a gente olha para dentro, a gente vê todas as crenças, todas as barreiras que estão dentro, e é necessário fazer um trabalho para remover elas, para descobrir o nosso coração e o nosso potencial. E para mim foi o que os psicodélicos fizeram, e é isso que eu ajudo as pessoas a fazerem hoje em dia. E por que você acredita que os psicodélicos podem mudar a vida das pessoas? Em que aspecto? Então, quando você está falando dos mitos, o maior mito é que as pessoas vão se perder. Eu vou perder a mente, eu não vou saber quem eu sou, eu vou me jogar do quarto andar. E o que eu vejo é que essas ferramentas, pelo menos para mim, eu posso falar da minha própria experiência, não é nem o que eu li, que elas me ajudaram a me tornar mais eu mesma. Me ajudaram a descobrir quais são os meus valores. Quando eu saí do Brasil, eu não sabia muito bem quem eu era, que cor que eu gostava. Minha família falava o que eu tinha que fazer. Até a faculdade que eu fiz foi porque minha família falou o que eu tinha que fazer. Então, a minha vida era vivida para minha família, que é um dos valores do Brasil, né? Religião, família, do estágio azul da dinâmica de espiral. Então, quando eu mudei para cá, eu comecei a investigar a minha mente. O que eu gosto? Quem que eu gosto de ter em volta de mim? Quais são os livros que eu gosto de ler? E eu comecei a explorar, e os psicodélicos, eles alavancaram, assim, eu dei um salto quântico muito grande da minha personalidade, de quem eu sou, da minha autenticidade. Eu não preciso fazer as coisas pelos outros. Me ajudou a sair dos padrões antigos que eu tava. Os psicodélicos fazem isso. Você pensa que você tá indo numa estrada, e quanto mais você passa o carro naquela estrada, mais a estrada afunda, mais a terra fica batida e mais a estrada afunda. E
imagina anos passando naquela mesma estrada, que chegou um ponto onde criou um buraco onde o carro passa. E os psicodélicos, eles têm essa habilidade de jogar terra em tudo para você andar com o carro e ir para qualquer lugar que você quiser. Você não precisa seguir aquele mesmo padrão da sua família, da sua mãe, que a sua mãe te ensinou. Então, me ajudou a criar novos horizontes, de literalmente pensar fora da caixinha e ver o meu potencial como ser humano. Então, é um processo de simbiose que acontece entre a gente e essas substâncias que são a natureza. É uma conexão com o todo, né? Uma expansão da Sim. consciência. Expandir a consciência significa você ligar para outras coisas além de você mesmo. Se a sua consciência está presa dentro de você, você só pensa em você, você fica no seu drama. Agora, quando você expande a sua consciência, você sabe que existe um mundo, existe várias coisas acontecendo, e você, de certa forma, quando você expande a sua consciência, você se sente responsável pelo que está acontecendo no mundo. E eu vejo isso no meu processo de eu sair do meu drama, de ficar correndo atrás do meu rabo e falar, bom, tem um mundo lá fora e as pessoas estão em sofrimento e eu preciso ajudar, não posso ficar sem fazer nada só pensando nos meus probleminhas. Então, expandir essa expansão da consciência que os psicodélicos trazem é uma consciência de que existe algo além da gente, de transcender o nosso eu, de ver que a gente não tá aqui pra gente. E se a gente tá aqui só pro nosso ego, é uma vida miserável e infeliz. Então, expandiu a minha consciência, comecei a criar os meus vídeos, meu conteúdo e ajudar as pessoas. E eu lembro que eu falava, foi um período que eu tava muito depressiva e eu comecei a fazer microdose com cogumelos e eu coloquei um bilhete no meu espelho e falei: quando você estiver depressiva, vai ajudar alguém, vai criar um vídeo. E foi quando a minha vida se abriu porque eu vi que eu não tô aqui só pra mim. Eu tô aqui pra servir o todo, porque o todo sou eu também. Se o todo está sofrendo, eu também tô sofrendo. Então, os psicodélicos, as plantas medicinais, elas fazem esse processo de simbiose de eu cuido de você pra você aprender a cuidar de si mesmo e cuidar da gente, cuidar da natureza, cuidar das pessoas, cuidar da comunidade que a gente tá, do mundo. Aham. E quais são os maiores mitos e os equívocos que as pessoas têm sobre o uso de psicodélicos? A forma que eu vejo os psicodélicos, eles vão mudar o futuro da humanidade, já estão mudando. Não é uma Sim. coincidência que eles surgiram quando o movimento hippie começou em Berkeley, perto do Vale do Silício, e as pessoas começaram a pensar fora da caixinha e criaram tecnologias, criaram computador, criaram, até hoje estão criando e estão fazendo a utilização dessas medicinas, e para mim o maior mito é que elas fazem mal pra gente. E eu vejo que realmente a sociedade hoje em dia, a gente tem a tendência a negar, a repreender e a ter medo do desconhecido. A morte, por exemplo, ninguém fala sobre a morte porque todo mundo tem medo, não sabe para onde é que a gente vai. Sim. Sexo é um outro tabu porque é uma energia que a gente foi ensinada a negar desde pequeno por conta da religião. É sujo, seu corpo é sujo, é errado fazer sexo. Então a gente criou um tabu também. E os psicodélicos, eles trazem essa característica de morte, de renascimento, e mexe em coisas primárias, assim, no nosso na nossa base de existência como ser humano. E uma coisa é fato, a gente ainda está aprendendo como é que o corpo humano funciona. Ainda estão havendo estudos científicos de como é que o nosso cérebro funciona, quais são as nossas motivações. O fato é que a gente não sabe como que esse corpo funciona sóbrio. Sob efeito de psicoativos, é outra história. Aí sim, se a gente não sabe nem como o corpo humano funciona sóbrio, né? E as pessoas vão falar, Que sabe sim, dirá, né? a ciência está tentando entender como é que a gente funciona. Quem Sim. dirá sob efeito de psicodélicos. Então, eu acredito que o maior mito é que essas substâncias fazem mal pra gente, e eu vejo que é por conta de falta de conhecimento. Então, as pessoas que estão assistindo esse vídeo e que elas não conhecem, existem milhões de pesquisas científicas. Se você não achar, o Brasil é o campeão em pesquisas de ayahuasca, porque é legalizado no Brasil. Os indígenas tomam, muitas pessoas, as pessoas saem aqui dos Estados Unidos para ir para o Brasil tomar ayahuasca, Brasil e Peru. Então as pessoas aqui veem que a medicina convencional está obsoleta, que ela não pode ajudar, e elas vão atrás dessas medicinas arcaicas, de certa forma, de civilizações antigas. E eu vejo Sim. que essas substâncias têm um potencial enorme de ajudar a gente a se curar como ser humano e como humanidade também. E para mim Uhum. o maior mito é que eles fazem a gente se perder, que ai, você vai morrer. E eu acho que a primeira coisa é saber diferenciar essas substâncias, cogumelo, ayahuasca, DMT, de drogas como heroína, cocaína, que realmente fazem mal pra gente. Porque quando eu saí do Brasil,
eu enxergava droga como droga. Tanto que se quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, todo mundo fumava cannabis. E aí eu falava, não vou mais conversar com essa pessoa. Então eu já tinha aquele preconceito da pessoa porque ela usa cannabis. E aí, conforme Uhum. o tempo foi passando, eu fui absorvendo o mindset daqui, que é um país mais desenvolvido. Apesar da ayahuasca ser ilegal aqui, ela é utilizada para fins religiosos e é legal, de certa forma, né? Se você procurar o Sim. local exato. Então, as pessoas falam muito mais sobre psicodélicos aqui do que no Brasil. E no Brasil, cogumelos, eles. A psilocibina, que é contida no cogumelo, é proibida no Brasil, mas ter o cogumelo em si não é proibido. Então, você pode cultivar o cogumelo no Brasil, você pode usar a ayahuasca também, que é legalizada no Brasil, mas ainda assim as pessoas não têm o mindset, elas não têm o conhecimento. E por quê? E a ciência já está estudando faz muito tempo, tem milhões de arquivos Sim. científicos, de pesquisas, de estudos, de como é que funciona. Então eu vejo que é a falta de conhecimento das pessoas. Então, para quem Sim, está assistindo esse vídeo, provavelmente essa visão que as pessoas têm hoje foi muito influenciada até pela propaganda que teve na época, né, que foi criminalizada esses psicodélicos, né, nos anos 60 lá, foi quando foi criminalizado, houve toda uma propaganda, né, para arruinar mesmo a imagem dos psicodélicos na época, né, sim. provavelmente essa visão ainda vem de lá, né. E aí você vê que se o governo realmente estivesse preocupado com a gente, o álcool seria proibido, não seria legalizado. Mas aí a gente vê quais são as prioridades da sociedade. Não é uma coincidência que uma substância que ajudou o Vale do Silício se erguer como um polo ali capitalista, industrial e de inovação, pra gente, o governo fala que faz mal e que a gente não pode ter acesso àquilo. Então, aí tem a parte Uhum. do governo. O governo não quer que a gente abra a nossa mente, que a gente descubra as manipulações da sociedade. Então, como Aham. algo desconhecido, porque foi o que aconteceu nos anos 60 e 70. As pessoas estavam saindo pra festa e dançando, se conectando com o corpo delas, não estavam E mais, elas não queriam ir para a guerra, né. não queriam ir pra Eles não guerra. queriam ir pra guerra, Exatamente. e aí o presidente Nixon, na época, ele que criminalizou, porque as pessoas não queriam ir pra guerra, porque elas queriam paz e amor, e ele queria guerra, então ele criminalizou e Exatamente. Tanto que o Timothy Leary foi um dos maiores advogados de psicodélicos na época, e o Nixon falou que ele era o homem mais procurado do mundo, dos Estados Unidos do mundo. Então, assim, você vê qual é a prioridade do governo, é manter a sim. gente dormindo, manipulado, e se a gente estiver abrindo a nossa mente, inovando, pensando em outras possibilidades, não, você não pode ter acesso a isso. Mas o álcool que mata seus neurônios, acaba com o seu corpo e acaba com a sua família, a estrutura familiar, é, não É, só é legalizado, mas é feito propaganda de álcool com mulher pelada e é super comum, principalmente no Brasil. sim, Eu sim. vejo que o álcool é uma droga de velho, de pessoas com mindset antigo, de eu não vou me abrir para coisas novas, deixa eu ficar aqui no álcool que eu já sei o que vai acontecer, mesmo que me cause danos, deixa eu continuar Aham. porque é o que todo mundo tá fazendo, é o pensamento de rebanho, porque tá todo mundo bebendo álcool, eu também vou beber. Eu não vou acessar essas outras drogas que são, eles chamam de smart drugs, né? Drogas mais Uhum. inteligentes, de utilizar aquilo para desenvolvimento pessoal, ao invés de usar para fins recreativos, porque o álcool, se você for ver agora, apesar dele ser legalizado, ter propaganda, ele acaba com a sua mente, ele acaba com a estrutura familiar. Todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo de hoje já foram impactadas negativamente pelo consumo de álcool e abuso de álcool. Então a gente está falando aqui, o que eu vejo é que está na hora da gente começar a questionar o que foi nos dado de bandeja, o que o governo falou pra gente, ó, isso pode, isso não pode, pra gente realmente questionar, ir atrás, fazer pesquisa, ver as pesquisas científicas que estão sendo feitas agora. No Brasil tem o Instituto Faneros, que eles fazem estudos e trabalham já com psicodélicos. Então tá acontecendo a questão das pessoas fazerem a própria pesquisa de como é que essas Aham. ferramentas funcionam. E falando no aspecto mais científico, eu li que o FDA, que é um órgão governamental, né, dos Estados Unidos que faz controle de alimentos, medicamentos, equipamentos médicos, etc., eles já concederam para a psilocibina e o MDMA o status de terapia inovadora, né, até que eles avaliam o potencial terapêutico para redução de ansiedade, para depressão, para tratamento de transtornos diversos, melhoria na qualidade de vida até de pacientes, né, com doenças graves como câncer, porque ele gera essa percepção diferente, né, sobre a morte, como você comentou. E como que você vê que ele influencia nessas percepções num processo, por exemplo, de coach com você? Como que os psicodélicos ajudam as pessoas nessas
questões de qualidade de vida mesmo, depressão, essas coisas, de acordo com a ciência. Tá. Primeiro eu vou falar do FDA, né? O que está acontecendo? A cena dos psicodélicos no Brasil é que realmente está no processo, mas primeiro acontece aqui nos Estados Unidos, no Canadá ou na Europa e depois vai se espalhando. A gente vê um exemplo é a cannabis, que foi ilegal durante muito tempo. E agora, nos Estados Unidos, tem vários lugares na Califórnia, onde eu morava, era legalizado para fins medicinais e para fins recreativos. Aqui na Flórida, é legalizado para fins medicinais. E também não é uma prioridade da polícia ir atrás de pessoas que portam cannabis. E está acontecendo em vários estados dos Estados Unidos. E o mesmo está acontecendo com os psicodélicos. Existem cidades, Denver, Oakland, na Califórnia, alguns lugares no Colorado, em Oregon, que essas cidades estão legalizando, descriminalizando, na verdade, a utilização de psicodélicos, que significa que não é uma prioridade da polícia ir atrás de pessoas que estão utilizando psicodélicos. Então, isso está acontecendo em pequena escala, e no Brasil também está acontecendo, tem os estudos. A cannabis, a gente vê o que está acontecendo no Brasil, que foi o processo que os Estados Unidos passou também até legalizar, está sendo legalizado o uso medicinal e mais para frente, obviamente, o uso recreativo, e os psicodélicos estão nesse processo. Então, o FDA aí toda semana sai alguma coisa, algum encontro na corte que teve e desses lugares, essas cidades pequenininhas legalizando. Agora, falando do meu trabalho, em como é que os cogumelos ou psicodélicos no geral ajudam, é que a gente tem o processo de crenças, são sistemas, né? O foco do meu trabalho, da minha mentoria, é sistema, pensamento sistêmico, pensamento independente e psicodélicos. Os psicodélicos são uma ferramenta para fazer esse trabalho de ser um ser humano nessa realidade. Então, eu vejo que tem 4 passos no meu trabalho, que é, primeiramente, identificar as crenças, e essas crenças vêm do sistema de saúde que a gente tem, do sistema educacional, convencional, do sistema político, que a gente pega muita coisa do sistema familiar, que é a família onde a gente cresceu, ou a gente aprendeu na igreja, na escola, ou com a nossa família. Então, essas são crenças que a gente está carregando faz anos. E, para mim, para mudar essas crenças, primeiro é necessário que você identifique que é uma crença. Então, se eu tenho uma crença em relação ao meu business porque minha mãe não conseguiu chegar onde ela queria chegar, então eu tenho aquela é como se eu estivesse presa em um lugar porque eu sinto que, como eu pertenço àquela família, eu preciso ficar na miséria para eu fazer Você companhia não tem para pertencer. permissão para Eu não tenho prosperar. permissão para prosperar. Então, isso é uma crença que eu tenho. E eu vejo que essas crenças são como se fosse um vírus, e elas estão instaladas dentro da gente. E a gente nem percebe, porque está no nosso inconsciente. E para você deletar um vírus de um computador, primeiro é necessário você saber onde é que está instalado aquele vírus. Você não consegue deletar. Aí toda vez que você está fazendo as coisas, sobe janelinha e o vírus está te atrapalhando, só que você não sabe onde é que o vírus está instalado. Então é todo um processo de identificar as crenças e depois entender de onde é que aquelas crenças vieram, quais são as raízes para arrancar da raiz, né, o mal, e depois quebrar essa crença para criar uma nova, porque 2 corpos não ocupam o mesmo lugar. Se você tem uma crença que te prende, não deixa você ter sucesso, e você quer adicionar uma outra crença que é possível ter sucesso, é possível ter prosperidade, as duas não coexistem juntas, uma fica conflitando com a outra. Então é necessário remover uma e adicionar uma nova. E esse processo de desconstrução é o que os psicodélicos fazem. Então, é uma das ferramentas que é utilizada na minha mentoria individual e na minha mentoria em grupo, porque não é a substância em si, a cannabis vai fazer isso, o cogumelo vai fazer aquilo, a ayahuasca. Não é o ser humano que está utilizando aquela ferramenta. Do mesmo jeito, você que trabalha com mídias digitais, é o ChatGPT. Se você colocar uma pessoa leiga para usar o ChatGPT, ela não vai saber conversar com o ChatGPT para tirar a informação necessária. Então, não é o suficiente você tomar um psicodélico sem fazer o trabalho, background de quem é você, de meditação, de trabalho de desenvolvimento pessoal. Então, não é tanto sobre a ferramenta, mas quem está utilizando aquela ferramenta, o mindset, a mentalidade da pessoa quando ela está utilizando. E o meu processo de coach é basicamente isso. Eu ajudo a pessoa a desconstruir e reconstruir. Eu tenho uma prática da devoção também que eu faço, que é a base do meu trabalho, que é mais conectada com o coração, porque a gente está na era
digital da informação. É muita informação o tempo inteiro. E às vezes a gente acha que falta informação no nosso processo. Ah, eu não comecei o meu business ainda porque eu não sei tal informação. E a gente já tem todas as informações necessárias. A gente entra no YouTube, dá para criar um site, que é o que você faz, dá para criar um site, dá para fazer tudo. E aí às vezes as pessoas ficam paradas porque elas ainda não se conectaram com o porquê, com o coração Sim. delas, qual que é o desejo da minha alma. E Sim, eu vejo eu vejo isso na realidade mesmo, até no pessoal que segue aqui o canal, os meus alunos, eu vejo que as pessoas não estão progredindo, não por falta de informação, né? Como eu tenho um portal lá da escola, tem toda a informação necessária lá para você começar e sair fazendo suas vendas. Mas as pessoas não progridem, quando eu vou conversar um a um com as pessoas, eu vejo que elas não estão progredindo por questões internas, né? uhum, Por crenças que às vezes pensa. nem elas sabem explicar por que Uhum. não entraram em ação. Mas às vezes são coisas muito pequenas, mas que se não for resolvido lá dentro, não importa o quanto de conhecimento cognitivo a pessoa tenha, ela não consegue sair do lugar. E aí ela, por exemplo, foi uma crença, e aí ela fica com raiva dela, ah, eu não tô criando meu site, eu não tô fazendo meu business, eu não tô fazendo o que eu tenho que fazer. Aí ela se trata com aquela mentalidade masculina, que é a mente, né? Fala, não, você tem que fazer, você já tem a informação, por que que você não faz? Aí ela é chibatada, ao invés de estar no coração e ver que, poxa, eu tenho essa crença sobre escassez, porque foi a forma como eu fui ensinada. Essa crença me ajudou a viver, me ajudou me manter viva até hoje. Então não é assim que essa crença é ruim, eu nunca devia ter. Não, ela me manteve Uhum. viva. Eu sou grata por essa crença, mas tá na hora de deixar essa crença ir embora. E isso é um processo que a gente faz do level do coração. E as pessoas ainda não descobriram que nessa realidade que a gente tá, se fosse falta de informação, a gente ia estar super feliz, porque a gente já tem todas as Porque informações. tá tudo na internet aí para todo mundo. Exatamente. Então não é uma questão de ter informação, é questão de se conectar com o nosso coração e ver, foi o que eu fiz, de ver que eu tinha tudo isso na minha mente, estava depressiva, não conseguia fazer nada. E quando eu me conectei com o meu coração, eu falei: não, eu tô fazendo isso para os outros. Eu tô aqui para servir os outros, porque os outros sou eu. Quando eu servo os outros, faz bem para mim. Por que que eu tô fazendo esse trabalho? Por que que eu tô gravando esses vídeos? Qual que é a minha intenção? E isso é tudo no level do coração, não é no level da mente. Então, os Uhum. psicodélicos, eles trazem a gente para as prioridades. Qual que são as suas prioridades? Por que que você está fazendo isso? Quem é você? Porque uma vez que a gente resolveu por dentro da gente, o nosso business vai refletir aquilo. Não tem Sim, como sim. a gente resolver por dentro. Por isso que muitas pessoas falam: ai, porque eu preciso achar meu propósito, a minha missão de vida. O seu propósito e sua missão de vida é você. É você. O seu business vai ser de acordo com o seu level de consciência. Então, quanto Sim. mais você desenvolve internamente, mais aquilo vai ser refletido no seu business e mais pessoas você consegue alcançar e mais valor você consegue gerar para a humanidade, porque é bem aquilo, não dá um discurso para alguém que precisa de um abraço. E a gente está na época que a gente nunca teve tanta depressão, ansiedade e solidão, as pessoas estão sozinhas sofrendo dentro delas, que é o mindset do masculino, de lidar com tudo sozinho, de passar para de ser duro, de falar, não, você tem que fazer, você já tem a informação, você fez o curso, agora vai lá e cria o site, faz e empurrar. E não é assim que funciona, é a dança das Uhum. polaridades, do feminino e do masculino, que acontece dentro da gente. E os É a psicodélicos mentalidade da produtividade em primeiro lugar, né? A produtividade em primeiro lugar. Depois você qualquer pensa em custo. qualidade de vida, depois você pensa na família e tal e tal. Então eu vi também que tem alguns líderes empresariais, como Steve Jobs, Elon Musk, que comentaram abertamente, né, sobre o uso desses psicodélicos. E você acredita que eles podem ter um papel importante no desenvolvimento de um mindset empreendedor de sucesso? Com certeza. Quando eu comecei a pesquisar sobre psicodélicos, contar um pouquinho da minha história, que quando eu comecei a experimentar psicodélicos, eu tinha muito medo de me perder na vida. Eu falei, nossa, eu vou perder. E aí eu comecei a estudar, ler muitos livros sobre psicodélicos, ler estudos científicos ou escutar podcasts de pessoas como Tim Ferriss, e saber da história do Steve Jobs também, porque eu falei, ele deve ter. Ele falou que uma das as três principais coisas que ele fez na vida dele, uma delas foi experimentar LSD. E aí eu pensei que ele só tivesse experimentado uma vez na vida dele e acabou. Mas lendo a biografia dele, eu vi que ele fumava cannabis frequentemente, ele utilizava psicodélicos, LSD em específico. LSD, pelo menos pra mim, é um que aumenta muito a criatividade. Então ele utilizava LSD frequentemente e você vê que Elon Musk também, ele faz, obviamente, o uso de psicodélicos. Ele não só faz o uso, como ele fala abertamente sobre aonde é que os psicodélicos estão indo. Ele falou que conforme as pessoas do governo, né, em posições altas do governo, elas
elas começam a entrar pessoas mais novas, com a mente mais aberta, essas pessoas vão ser mais flexíveis com as leis em relação aos psicodélicos. Então, não foi uma coincidência também que o Vale do Silício surgiu aonde o movimento hippie começou e era onde as pessoas na década de 50, 60, 70 estavam utilizando os psicodélicos. Não foi Uhum. coincidência. Então, o Steve Jobs teve um impacto muito grande da utilização de psicodélicos. A pessoa, não lembro o nome dele, mas a pessoa que inventou o DNA, ele fazia a utilização também de LSD, e ele falou que se não fosse o LSD, muito provavelmente ele não teria feito a descoberta. Então, existem Sim. várias celebridades e empreendedores, né? O Tim Ferriss é outro, ele faz muitas doações para organizações que estão fazendo estudo científico com psicodélicos, ele está sempre à frente dessa renascença psicodélica. Então, obviamente, é bem quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Não é coincidência que os psicodélicos estavam sendo utilizados onde os computadores surgiram, ali, né, no Vale do Aham. Silício. Então, obviamente que teve um impacto muito grande, se não, talvez aquela... Eu acredito que a formação das novas tecnologias surgiram ali por conta dos psicodélicos. Agora tem outra questão que é a criatividade que surge com a utilização dos psicodélicos. É como se a gente começasse a enxergar o mundo de uma forma diferente. Tem até um livro que eu recomendo para quem quer estudar sobre psicodélicos, Como Mudar a Sua Mente, do Michael Pollan. E é interessante a jornada do Michael Pollan porque ele é um jornalista super conhecido, ele sempre fez muitos trabalhos com comida, né, a saúde, comida, e ele já era muito famoso. Então, quando ele começou a experimentar psicodélicos e falar sobre psicodélicos, ele já tinha essa reputação muito grande. Então, ele escreveu esse livro e nesse livro ele fala que crianças até os 7 anos de idade, elas experienciam o mundo como se elas estivessem numa experiência psicodélica. Por isso que as crianças ficam, nossa, olha a cor desse morango, nossa, olha aqui, olha a árvore. Então, as crianças estão nesse êxtase de ver a vida pela primeira vez. E os psicodélicos, eles trazem isso pra gente, essa habilidade de enxergar a nossa vida com uma outra perspectiva. Porque uma pessoa que tá depressiva, ela não tá enxergando saída nenhuma. Ela não consegue ver além dela, ela fica ali presa naquele mesmo mindset e aquilo vai um espiral e ela vai descendo, descendo e ficando mais depressiva. Os psicodélicos, eles trazem essa habilidade de enxergar possibilidades infinitas, porque é o nosso potencial. Eles fazem a gente enxergar o nosso potencial como ser humano. Eu tô em depressão, mas existe a possibilidade, igual eu, de eu criar um canal e começar a explicar para as pessoas como utilizar esses psicodélicos, porque eles me ajudaram e estão me ajudando. E a gente vê o potencial de criação da gente como ser humano, de criar conteúdo, de ajudar a vida das pessoas e sair da nossa bolha, né? Então, os psicodélicos, eles têm essa habilidade de aumentar a criatividade e teve até acho que o Fórum Economic Forum, não sei, de 1 ou 2 anos atrás, que eles fazem um rank das habilidades mais procuradas, né, no mercado de trabalho. E a criatividade está sempre subindo, subindo. E a gente vê que realmente não basta só ter o chat GPT, você tem que saber utilizar. Como é que você sabe utilizar com a sua criatividade? Deixa eu usar as palavras diferentes aqui. Então, os psicodélicos, eles trazem essa habilidade de criatividade, de pensar fora da caixinha, de inovação, porque a gente precisa. Quando a gente entra numa experiência psicodélica, existe uma responsabilidade, porque é como se você estivesse lendo várias enciclopédias de uma vez. Você está mergulhando num universo ali de informação valiosa. Então você entra naquela experiência e o que que você traz para essa realidade? Você traz ideias novas, você traz um pai que foi pescar e ele trouxe o peixe para casa, ou ele só foi pescar e se divertiu e voltou para casa com as mãos vazias. Então, quando a gente entra na experiência psicodélica, existe uma consciência expandida. Obviamente, você vê que a árvore que está morrendo, as pessoas que estão sofrendo também fazem parte de você. A dor que você sente no seu peito é a dor do mundo também. E na experiência psicodélica, não só você experiencia essa dor do mundo, tudo que está acontecendo no mundo, essa conexão com o todo, mas você também é entregue soluções para a gente viver de uma forma melhor, uma qualidade de vida melhor, igual que a gente estava falando de produtividade. É você ver que não adianta você querer ser produtivo todo dia, é a qualidade do seu conteúdo. Se eu posso ser produtivo, eu posso gravar um vídeo por dia no meu YouTube, mas eu sei que a qualidade vai baixar. E a minha qualidade de vida também. Então, a que custo que a gente vai produzir, ao invés de focar na qualidade do que eu estou criando, né? Então, é uma mudança de mindset de qual é a intenção desse vídeo que eu estou gravando? Quem que eu quero ajudar, ao invés de ser só criar, criar, criar para ter visualização, para ganhar grana. Então a gente tá mudando, né? Conforme
tempo passa, tem até uma quote que fala: antes os trabalhos eram sobre força, era braçal, né, antigamente. Hoje os trabalhos são sobre o intelecto. Quem sabe mais, consegue mais. No futuro será sobre o coração, né? Qual que é a intenção? Se a gente quer ter alguém na nossa vida, a gente quer que aquela pessoa esteja alinhada internamente. E a gente vê a nossa produção de conteúdo, às vezes, a gente só pensa em produzir, produzir, efetividade, criar mais, e a gente não pensa no por que eu estou criando, quantas pessoas que eu vou impactar. Então a gente está num processo de transição, né, expansão da nossa consciência, transição de dimensão planetária, onde as nossas prioridades estão mudando. E os psicodélicos, eles trazem essa consciência de qual é realmente a sua prioridade. É você ter status, é você ter grana, é você aparentar tá bem, ou é você por dentro tá bem com você mesmo e se sentir completo e sentir que você tá fazendo algo para a humanidade. Então a gente tá, e isso vai acontecer de dentro para fora, porque o governo, como a gente viu, a ciência ainda está avançando, existe um processo muito grande da ciência entender que os psicodélicos funcionam, estudos científicos até organizar, e tem até um livro que é um dos meus livros favoritos, A Serpente Cósmica, do Jeremy Narby, e é um antropólogo americano, mente bem masculina assim, e ele é mandado, ele é um jornalista, ele é enviado lá para a Amazônia para ele fazer um estudo sobre a ayahuasca, né, uma reportagem, e aí ele chega lá, ele pergunta para os indígenas como é que funciona a ayahuasca? E todo mundo fala, eu não posso te falar, só a planta que pode falar, você vai ter que beber o chá. Aí ele resistiu, não queria beber o chá, porque pra ele, não, é só esse estudo que eu tô fazendo, não quero beber o chá, eu quero saber como é que funciona. E finalmente ele resolveu beber o chá e ele ficou maravilhado, ficou fascinado com como aquilo funciona e ele começou a fazer pesquisas científicas, né? Ele é um antropólogo, então ele tentou entender como é que o mariri e a chacruna funciona, por que é o cipó de uma árvore e as folhas da outra, da onde é que surgiu a ayahuasca. E ele fez um estudo durante meses. E no final desse estudo, ele fez tipo uma palestra com os indígenas para explicar o que ele tinha aprendido com a ayahuasca para os indígenas. E aí ele fez a palestra e no final da palestra um indígena levantou a mão e perguntou para ele: What took you so long? O que fez você levar tanto tempo para você chegar nessa conclusão? A gente já sabe como é que funciona. Então você está trazendo algo para a gente que a gente sabe há milênios. Então é um conhecimento antigo, ancestral, que a gente está resgatando, é uma renascença, não é uma coisa nova. Por isso que é uma falta de informação, porque se a gente resgatar esses saberes, a gente sabe que todas as civilizações antigas estavam utilizando psicodélicos, e não só isso, mas todas as religiões surgiram da utilização de psicodélicos. E aí a gente Uhum. vê que a religião de hoje em dia é uma religião, assim, bem superficial, não existe uma prática mais profunda de realmente você fazer aquele trabalho interno. É meio que você usa para julgar os outros, não é uma religião realmente praticada como era feito antigamente. E aí a gente vê que os indígenas, de certa forma, estão à frente. Mesmo a gente tendo essa informação que a gente está no recorde de ansiedade e depressão e a gente vê que, tipo, não tá Só funcionando. tá piorando, e só tá piorando, né? As soluções, os remédios, as soluções, os remédios recomendados por psiquiatras só tá piorando a situação, né? Eu vi, você comentou sobre o livro do Michael Pollan lá, ele tem Como Mudar a Sua Mente, tem o seriado na Netflix também dele, né? E lá ele mostra diversas pesquisas, diversos estudos, mostra como funciona isso no processo terapêutico, né? Que nos Estados Unidos já tem diversos terapeutas licenciados para usar isso, né? Na terapia com os pacientes, e eles falam sobre a diferença entre usar e fazer uma terapia com psicodélico e uma terapia sem psicodélico. O que você sabe falar sobre isso? A Então, diferença. nos Estados Unidos, eles já estão fazendo trabalho com veteranos, né? Então, o governo aprova desde que você. Porque se essa é a única opção para os veteranos pararem de se suicidar, então vamos dar psicodélico para eles. E lembrando também que a CIA, né, o CIA, fez estudos com psicodélicos para manipulação de mente há muitos anos atrás. Tem até não sei se está disponível no Netflix do Brasil, mas é MK Ultra, que é um projeto da CIA de manipulação de mente, onde uma pessoa até se matou e tudo, mas eles estavam utilizando psicodélicos para ver como é que os psicodélicos podiam ajudar na guerra. E tem até um estudo que foi feito que eles deram para vários soldados e eles mandaram os soldados não para guerra, mas para combate para eles. E aí os soldados não conseguiam parar de dar risada. E aí uns davam risada, outros começaram a cortar uma árvore. Então, assim, eles perderam o intuito de matar os outros. Eles queriam ir para dentro deles mesmos, dar risada e viver a vida. E eu vejo que nos Estados Unidos
E é muito bom que a target está sendo os veteranos, porque, de certa forma, é o começo da legalização. Porque se o governo dos Estados Unidos está utilizando para veteranos, os conservadores, que antes eram mais mente fechada, não estão abertos a essas terapias alternativas, agora eles estão falando se está ajudando a nossa nação, né, o É, nosso a povo, os pátria, nossos né? veteranos, a nossa pátria, as pessoas que vão lá lutar e estão mantendo essas pessoas vivas, então é algo que eu preciso olhar, Então, eu tudo preciso abrir a minha mente. Então, isso está é um jogo de acontecendo. interesse, né? É um jogo de interesse. Sim, mas ao mesmo tempo o universo tem a perfeição dele, né? Assim que tá acontecendo bem nos Sim. veteranos e é assim que vai abranger a mais gente. Então, já tá acontecendo aqui nos Estados Unidos, já tem realmente terapeutas que estão utilizando, né? Fazendo pesquisas já com MDMA ou cogumelos, ou até mesmo cannabis. A cannabis já é legalizada aqui. Então, a gente tá vendo acontecendo, mas não vai acontecer tão rápido quanto a gente quer para que a gente utilize. Então, eu sou em prol de cada pessoa saber utilizar, saber como é que funciona, pesquisar, vai na minha página, vai no meu canal para entender como essas ferramentas funcionam, porque está na natureza. E vai demorar para ser legalizado, porque por quanto é que eles vão conseguir vender um cogumelo? Sim. Não vão conseguir A indústria porque nasce. farmacêutica, né, não tem interesse, eles querem continuar comercializando o que custa caro, né? Aquilo que você não pode fazer em casa. Sim, exatamente. Então, eles deixam, esse negócio é perigoso, não toma. Mas no final, não que eu tô recomendando para ninguém aqui, mas Sim. as pessoas podem utilizar para elas mesmas. Eu faço uso solo, né? Às vezes eu vou na igreja da ayahuasca, mas geralmente eu faço uso solo. E eu tive muito outcome muito grande, assim, na minha vida. Muitas coisas radicais, assim, que mudaram na minha vida de crença, até mesmo onde eu tô hoje. Eu sustento o lugar onde eu tô hoje. Eu saí, falando um pouco do meu background, eu morava no interior do Brasil, era praticamente favela, era em volta, tinha só favela lá, minha rua não era nem asfaltada recentemente, que eles asfaltaram, eu vim da periferia. E tá onde eu tô, eu vim pra cá como babá para os Estados Unidos. E para eu chegar e ser coach, ter estudado e saber tudo que eu sei hoje sobre a sociedade, pensamento sistêmico, foi muito dos psicodélicos, que eles acordaram o meu potencial como ser humano. Então, tá sendo legalizado, mas ao mesmo tempo eu não acho que é justo a gente esperar a ciência comprovar, porque até hoje, se a ciência for, o que que é amor? A ciência pode dar uns exemplos, estudo de o que que uma mãe sente por um filho, mas até hoje a gente não sabe provar o que que é amor, o que que é o coração. O coração, na verdade, ele tem mais descarga elétrica do que o nosso cérebro. O nosso coração, ele tem neurônios, literalmente ele pensa. Então, existe uma sabedoria aqui que não está sendo utilizada. Então, e não é utilizar o cérebro ou utilizar o coração, é a união dos dois. E os psicodélicos, eles trazem essa união, só que a ciência ainda está aqui, ela está na mente, ela quer comprovar tudo para provar que realmente funciona. Então, é papel a nossa autorresponsabilidade de ir atrás, entender como essas ferramentas funcionam, entender como é que a gente pode utilizar elas de maneira responsável na nossa vida, qual que é a nossa intenção, né? O set and setting é aonde você está utilizando, com quem você está utilizando, qual que é o seu mindset quando você está entrando na experiência. Então, quando a gente vai para dentro, aí a gente começa a ver realmente o que está impedindo a gente, aonde é que a gente pode avançar mais, né? Onde a gente pode tocar mais o nosso potencial. E é todo um processo que o coletivo ele avança muito mais devagar do que a gente avança internamente. E a gente vê isso. Você grava para pessoas que sabem menos que você, de certa forma. E aí a gente vai ajudando um ao outro, mas chegar e dar o próximo passo é meio que dar um salto no escuro, criar um canal e criar um business é dar um salto no escuro. E se você não tem o mindset de que você dá aquele salto e existe uma sabedoria, né, do divino, desse universo, seja lá se você é religioso, se você é ateu, mas existe uma sabedoria funcionando aqui existe uma ordem nesse caos, que se você pular e se você colocar o trabalho suficiente, se você investir, se você passar o seu tempo, não existe você pular no nada, você vai pular em algo que você está criando. Então é uma troca de valores, na verdade, que vem de dentro para fora. É você estar mais alinhado com você mesmo. E os psicodélicos trazem isso. Legal. E que conselhos que você dá para o público que está assistindo a gente aqui? A maioria é empreendedor, empreendedor digital, pequenos empresários que às vezes estão passando por dificuldade, né, não conseguem sair do lugar. Que não falta nada, que você tá. Se você tá.
Pelo menos uma crença minha era que para ajudar os outros ou para criar algo, minha vida tinha que estar perfeita. Então eu sempre achava que eu fiz um curso de coach que demorou uns 2 anos para eu terminar, mas para mim eu precisava daquele papel. Aí eu terminei o curso de coach, o papel na mão, ainda estava insegura. E a segurança, a autoconfiança para fazer o que a gente veio aqui para fazer, só vem quando a gente está na arena. Não quando a gente está na arquibancada pensando e tendo ideia e, sabe, fazendo curso, assistindo vídeo. Às vezes a gente acha que assistindo vídeo a gente está fazendo movimento na nossa vida. Mas aí a gente termina de assistir o vídeo, a vida continua a mesma coisa. E aí a gente tem que ser esperto o A suficiente para gente ver se que. ilude que tá sendo produtivo quando a gente está na rede social, né? Quando a gente está consumindo Exatamente. conteúdo, a gente acha que está sendo produtivo, mas na verdade a gente está procrastinando ainda mais, né? Porque informação a gente já tem. Sim, aí eu assisti um Reels falando de constelação familiar, de que se a minha mãe não teve sucesso, eu vou ficar. Tá, eu assisti aquilo, mas aí se eu não sair daquele Reels que eu assisti e fui fazer o trabalho com a minha terapeuta, falando, ó, eu descobri que eu tenho essa crença, como é que eu removo ela? A minha vida vai continuar a mesma coisa, só que eu tenho a impressão de que eu já tô trabalhando naquilo só porque eu assisti o vídeo. E a gente tá nessa era agora extremamente masculina, onde é um curso atrás do outro, e as pessoas acham que falta alguma coisa nelas. Só que esse falta algo vem do mindset de escassez, que do mindset também extremamente masculino de achar que eu preciso fazer algo para ter valor nessa sociedade. Aí eu preciso me vestir assim para ter valor. Eu preciso fazer certa quantidade de grana, eu preciso ter aquele carro, eu preciso ter aquela namorada para eu ser valorizada pela sociedade. E na verdade não, você já tem valor só por estar aqui, por existir. Você não precisa fazer nada para provar que você tem valor. Então, indo para dentro, a gente encontra que a gente tem tudo que a gente precisa dentro da gente. As respostas estão dentro da gente. Nenhum curso, nenhum método, nenhum coach vai te trazer algo que você já não tenha dentro de você. Um coach verdadeiro, alguém que está te ajudando na sua jornada, está te mostrando o que você já tem dentro de você. Agora, adicionar coisa é o que todo mundo está fazendo. E as pessoas pensam que falta mais aquela coisa. Depois que eu comprar aquele curso, aí que vai alavancar. Aí ela vê 5 cursos, nenhum deles terminado, a vida tá a mesma coisa. E eu tô aqui para falar que você já tem tudo o que você precisa dentro de você. Você não precisa de mais nada. Você, na verdade, precisa retirar as coisas, remover tudo isso. Fulana te falou que para fazer. Aí você fez um curso que falou que você precisa ter 100 mil seguidores para. Não! Aí você criou aquela crença dentro de você. Aí a pessoa vai adicionando as crenças dela. Olha isso, você faz um curso onde a pessoa adiciona as crenças dela dentro de você. Aí ao Como invés de se o que a gente tem já não fosse suficiente, né? obesidade mental. Então, o processo de remoção é muito importante. Menos é mais, né? Eles falam menos é mais porque realmente é verdade. O básico, o arroz e feijão, o básico, olha pra dentro e se você tá inseguro, pensa que você já tem tudo o que você precisa dentro de você. Você não foi colocado aqui no universo pra ficar nessa de eu não sou bom o suficiente, eu não posso ajudar os outros, eu não posso criar o meu site, eu não posso. Você já tem tudo dentro de você. E não só isso, mas o capitalismo se beneficia do fato de você achar que falta algo em você. Falta a boca, falta os cílios, falta a unha, falta o cabelo, falta o carro, falta o curso do fulano lá, que o fulano já chegou não sei aonde, você não chegou porque você não tem aquelas coisas. E não, se você tá aqui para gerar valor para a sociedade, que eu acredito que seja a maior parte do seu público, você já tem tudo o que você precisa, porque o valor que a sociedade precisa agora vem daqui, não daqui. Porque se a gente estivesse feliz vindo daqui, já era pra gente estar igual o panfleto da Testemunha de Jeová, todo mundo feliz na natureza, assim, divertindo, se divertindo. E não é, a gente olha lá pra fora e as pessoas estão infelizes. Então a gente vê que a demanda é outra, não é informação que tá faltando. Para isso a gente tem o chat GPT, a gente tem muita informação já. Fazer o que com essas informações? Me ajuda com a minha depressão? Me ajuda com os meus momentos ruins? Não. O que me ajuda? Ter uma comunidade, ter um grupo de apoio, eu estar lá para mim mesma, eu fazer minha prática, eu me construir de dentro para fora, para eu ver que tá todo mundo tentando me vender coisa porque eu tô no mindset de escassez achando que falta algo em mim. Mas não falta, você já tem tudo Sim, que é necessário dentro de você. sim, eu Eu vejo as pessoas buscando respostas no lugar errado, né? Buscando respostas para fora, buscando resposta em cursos novos, em seguir pessoas, ver vídeos no YouTube, tá buscando respostas no lugar errado.
Sim, aí ao invés das pessoas construírem as próprias crenças, porque tem crenças boas também, não é assim, a gente vai viver sem crenças. Tem as crenças ruins que a gente pode descartar, agradece, descarta, e tem as crenças boas. Mas essas crenças boas, elas vão vir de você, não vai vir do curso de fulano que adicionou aquela crença nova. E a crença antiga que ainda tá lá? A pessoa nem te ensinou a descartar aquela crença antiga, aí ela tá adicionando mais. E a gente tá numa sociedade onde a gente tá sobrecarregado. E em que momento que a gente vai ver que não tá funcionando? Se você Sim, sempre faz o que você sempre fez, você sempre vai ter o que você sempre teve. Então, assim, sim, é impossível a gente continuar adquirindo cursos e não olhar pra dentro. E aí a gente vê que o mindset das pessoas é que tá todo mundo certo e ela tá errado. Isso é autoconfiança. De achar que o curso da fulana é bom, o curso daquele. Todos esses cursos que eu comprei são bons, o problema sou eu. Não, o problema é a pessoa. Eu tava falando de cursos que eu fiz extremamente intelectuais, que não me levaram a lugar nenhum, porque o que tava me faltando é acender a chama aqui dentro. Não é ter um curso, não é o intelectual. E eu vejo isso nas minhas mentorias individuais. A pessoa chega até mim, tá, às vezes elas começam a chorar, porque tá num momento da vida onde não vê saída, e aí o que eu faço? A minha mente quer aplicar meu método, adicionar minhas crenças na mente da pessoa. Eu preciso parar e tá no meu coração e ver que a pessoa precisa de acolhimento. Ela precisa se conectar com o coração dela. Ela tá se tratando a chibatada dentro dela. Vai criar o site, vai criar o seu vídeo de hoje, vai produtividade todos os dias. Esse approach não funciona. E a gente vê isso, é proibido hoje em dia bater em criança. O approach de bater na criança, a criança não aprende quando você bate nela. A parte, o lobo frontal da criança, onde ela entende o que está acontecendo, nem está desenvolvido. Então não adianta você bater na criança, o cérebro dela não vai mudar. E a gente está se tratando a batidas, a chibatadas. A gente não consegue ver que quando a gente tem compaixão com o nosso processo e a gente entende o porquê a gente está fazendo o que a gente está fazendo, aí a gente se acolhe, a gente consegue chegar muito mais longe. E é a era da informação. E o capitalismo capitaliza em cima dessa escassez mental que a gente acha que a gente não é bom o suficiente, que eu não tenho nada para agregar na vida das pessoas. Quem sou eu para ajudar os outros? Então é todo um processo de remoção de coisas, não é de adicionar nada novo. sim, perfeito. E onde que as pessoas podem te encontrar, Laísa, para seguir seu trabalho, para participar também do seu trabalho, para ao invés de elas adquirirem informação, elas adquirirem um processo de desinformação, um processo de desprogramação? Como que as pessoas podem te encontrar? Bom, eu tenho meu canal no YouTube, Laísa Maverick, onde eu tenho vários vídeos lá sobre sistemas, pensamento sistêmico, sobre a sociedade, sobre a Matrix, sobre a utilização consciente de psicodélicos. Eu tenho uma página no Instagram também, mas o meu Instagram é mais entretenimento, eu posto memes, coisas para captar mais pessoas para o meu canal. Eu tenho o meu website também, que você pode deixar aqui embaixo, onde as pessoas podem entrar no Maverick Mind, que é um curso que está aberto, uma mentoria em grupo, na verdade, onde eu falo sobre a Matrix, sobre esse sistema de crenças, né, sobre como se acolher e parar de funcionar da mente e ir para o coração. E tem as minhas mentorias individuais também no meu website, vocês podem entrar em contato comigo. Show. Legal, então. Muito legal nossa conversa aqui, então. Muito obrigada, Laísa, por participar, por trazer para a gente uma visão, né, diferente de como que a gente pode crescer como pessoa, né, o desenvolvimento pessoal. E muito obrigada por participar. Eu espero que a galera que tenha curtido o nosso bate-papo. E se você quiser deixar um último recadinho. Sim, muito obrigada pelo convite. Se vocês precisarem de ajuda, pode mandar mensagem lá no meu canal, pode entrar no meu site, entrar em contato, que eu estou à disposição. Muito obrigada, Simé. E aí, você curtiu essa entrevista? Conta aqui pra mim nos comentários. Me conte também se tem algum profissional que você gostaria que eu trouxesse aqui pro canal pra falar mais pra gente sobre o negócio dele, às vezes um negócio mais inusitado como esse da Laísa. E me conte também o que você achou desse modelo de vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, compartilha também com seus amigos e não deixa de se inscrever no canal para ver mais vídeos como esse, mais vídeos sobre empreendedorismo, sobre negócios digitais e tudo que se relaciona a isso. Hoje eu fico por aqui e a gente se vê na próxima.